Alô moçada, eu sou o fotógrafo Raiz Capibaribe. Estou passando aqui para fazer um pequeno resumo para você entender mais ou menos o que é que a gente está fazendo junto, eu e o Pedro Lacerra, certo? Nós estamos fazendo uma exposição que é baseada em 3 trabalhos enormes que ele fez, desenhos em bico de pena com muitos detalhes, tá certo? E o trabalho consiste em fotografar essas peças, fotografar partes dessas peças, para que cada parte dessa vire uma obra, né, formando assim um mosaico de trabalhos do Pedro. E junto com isso, além de pegar esse trabalho, que é um trabalho que já é um trabalho muito rico em detalhes, eu vou fazer uma parte de edição também, então vou colocar alguma coisa de cor, fazer alguns espelhamentos, e vocês vão perceber o motivo pelo qual ele se espanta às vezes quando vê os testes que a gente está fazendo de impressão, porque nem ele imagina o que é que a própria arte dele pode virar, né, quando a tecnologia e a fotografia entram nesse universo dele tão peculiar, tão colorido, que vai ser explorado em preto e branco essa vez, com um pouco de cores, mas a gente se ateve à arte maior dele, que é a arte de desenho em bico de pena. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. O Pedro Lacerra é um grande artista, se liguem nele. Quem puder, venha ver a exposição. Ainda a data eu não vou poder dizer, porque você pode estar assistindo esse vídeo, ela já ter começado, ela já ter terminado, então você procura Espaço Cultural Dani Regis no Facebook e Instagram, Espaço Dani Regis. Beleza? Sejam todos bem-vindos ao mundo sensacional de Pedro Lacerra. Que isso? Essa é a cara da minha filha. Porra, cara. Esse tá na posição certa. Tem que virar assim. Assim, né? Deu bom, meu irmão? Muito bom, muito bom. Ficou irado, não ficou não? Sou Pedro Lacerra, artista plástico, músico, desenhista, né? E o espaço Dani Regis de Guaramiranga, que já tem feito muitos outros bons eventos musicais e né, vários segmentos de arte. Então, estamos organizando essa minha exposição de bico de pena. São trabalhos, como esse aqui, é um trabalho original, né, que eu preparei usando uma técnica de pigmento, de retícula, né, a perspectiva,
a montagem, né? Todo um, certo? E esse trabalho, nós vamos ter o original, no caso esse aqui, e aí é onde chega Regis Capibaribe, me fez simplesmente a fragmentação desse trabalho, que nós vamos ter as réplicas, né? E, por exemplo, uma réplica. Então veja bem, a fragmentação, então você pode ter uma réplica emoldurada, cartoonizada, isso tudo com a qualidade, né, de apresentação, né? A parte gráfica feita pelo Regis em fundir os desenhos, de procurar os caminhos, de porque a partir de 3 desenhos, assim vamos dizer, 3 originais, podemos fazer uma fragmentação, sei lá, do que. Então são várias possibilidades gráficas e fotográficas que ele conseguiu, assim, de uma forma muito mágica, porque, né, tem que se ter um olhar da magia, então tem que se aperceber o que é que está ali. E ele conseguiu fazer todo um, né, são fragmentos que transformam isso aqui num mosaico, né, de réplicas, você, né, porque nós vamos ter o trabalho que é esse original e nós vamos ter, né, as réplicas que consequentemente terão preços mais acessíveis, né? Mas que esse trabalho inclusive é um resgate por ser pico de pena, e a parte gráfica ficou assim como, sabe, como não, né? Eu sei que né? Mas o desenho com aos movimentos que ele foi dado com a parte gráfica, né? Pô, são centenas de milhares de possibilidades que você pode, não é isso? Né? Então, é um trabalho conjunto, né? Inclusive, né? Assim, a pessoa de Regis é que viu meu trabalho, assim, as pinturas, depois é que ele foi ver os desenhos, mas o que ele conseguiu na parte gráfica eu fiquei assim, né? Tá entendendo? Por favor. Né? Então eu vejo que foi uma fusão cósmica e mágica feita num horário, e vamos fazer uma coisa de resgate do desenho, dessas situações gráficas, dessas coisas, das possibilidades, né? E eu creio que eu, assim, ao longo desse meu tempo todo, desenhando agora aqui, né? Eu, na coisa do desenho, que às vezes você tem que pintar, você tem que tocar, você tem que, né, fazer, né? Mas o desenho é aquela coisa intimista, onde você tem que estar total, você tem, né, que estar bem, né? Assim como o branco tem que estar com a ausência das coisas que possam na sua mente, então, e você, porque há uma responsabilidade muito grande de hoje em dia colocar algo no mercado artístico, porque a Lagoa está cheia, repleta de concorrência, mas é o seguinte, esse trabalho é Pedro Lacerda. Eu acho que eu consegui uma característica própria, e eu fui até ver, da minha época, as pessoas também, como amigos que desenham, que desenhavam, que pintam, quando viram isso aqui, a primeira coisa que deu foi cãibra na retina, porque ele diz, não, eu não faço mais isso, quer dizer, ele não quer pegar no cabo da enxada de novo. E como a minha história é o desenho, pronto. Hã? Como estudo da árvore genealógica, estou conversando com o meu vizinho, então tinha umas aves, um pavão, que eles gostam de pavão, aí tem o lado místico do pai dele, com coisas, né, da maçonaria, né? Então eu, quando fiz esse primeiro esboço, ele tem muita informação, né? E a família, 5 filhos, né? Então o que a gente fez? Depois desse esboço, fui enxugando, 5 filhos, eu pude usar essa distribuição dessas penas, não precisou todas,
eu distribuí isso aqui 5 e enxuguei a nível de informação, que era para que ficasse uma coisa, né, mais visível, a nível de você ver, né? Por exemplo, essas penas foram escolhidas 5, então em cada uma das penas era cada um filho, e as penas menores, que são essas folhinhas, desceram para os netos, os filhos dos filhos. Aqui no olho ficou o meu amigo Coronel João Fernando com a esposa, né? O olho da terceira visão, assim, que o coronel gosta de umas coisas, né? Então eu procurei fazer. Aí depois a gente enxugou tudo isso, né? Veio, e o desenho ficou, né, mais aberto. Mas esse foi dos primeiros. E também o desenho que me fez levar ao bico de pena novamente, porque, né, foi um impulso, porque foi, não como trabalho, que foi trabalho, mas o trabalho depois que vieram as possibilidades, como nós chegamos até aqui, né? Bom, esse segundo trabalho é o que eu fiz a fusão das coisas, realinhei as coisas, né, a minha forma, né? Visualizei várias coisas com movimento, tudo dimensionado, né? E você vê que através daquele primeiro, esse eu enxuguei no sentido da informação. E também fui nos pontos aonde, como a minha arte, a liberdade da minha arte para fazer aquela coisa, não? Que na genealógica, vamos dizer, o que mudou é que eu estou daqui. Iriam entrar nomes, então, não, aí eu fiz de uma forma onde cada coisa, onde cada lugar dela tem um significado, tem um movimento, né? Tem a coisa da diagramação, tem essa coisa toda, né? Família, né? Como músico, né? Esse aqui, você pode ver que eu já, né, criei, já cresceram as penas das asas. Aí você já pode botar a mente no estado de flutuação, né, mais aguçado, diríamos assim. Aí fiz fusões de lugares, mas sempre observando aonde é que eu vou colocar a técnica que eu uso para que ela demonstre o movimento que eu quero. Parece ser simples, não? Vamos dizer, o cabo toma 2 litros de Coca-Cola, se ele não souber dar o arroto, vamos chamar ele de mal educado. Mas se ele der um arroto daquele igual do Pavarotti, vai ficar legal. Então você tem que ser assim. Então você vê que tem movimento, perspectiva. Essa perspectiva, claro que foi olhando nas falésias de Canoa, né, o galera fica ali sentado, né, caipirinha de gato preto. Pois é, aí eu fui fazendo tudo nas viagens, tudo são segmentos, né? E dentro desse pergaminho, porque vai aí a história de por onde eu passei, das coisas, das viagens até, que no dia que aconteceu, não deu, mas depois o cabo aparafusa os pés no chão, vem, aí pá, consegue. Né? Muita ginástica, assim, e eu vejo, é quando eu vi que eu, porra, estou bem de novo. Né? Flutuante, cético, coisas, mas coisas que estão na minha mente que eu consegui agregá-las de uma forma profissional e única. Há uns 35 anos, 36 anos, eu resolvi vir para a Serra. Quando eu cheguei nesse lugar, apesar de ter sido gerado aqui próximo, mais lá para cima, perto da Guaramiranga, né, precisamente no hotel chamado Remanso, meu pai me falava. Aí eu depois fui descobrir essa afinidade que eu tinha com a mata, realmente, né? E aqui é um lugar muito... Quando eu vim para cá foi onde eu fui conhecer o meu silêncio, né? Fui conhecer o que é você estar só,
Não aquela coisa de estar só porque você não quer ver, não. Só eu digo é aquela solidão que muitas vezes o homem precisa, solidão de ostra, você virar ostra, né? Aí você se interna ali e vai buscar na sua mente, Então eu fui e as cores, os pássaros, né? A casa já fiz debaixo de um pé de pau d'arco, né? Quando flora, eu procurei ver valor, e também por outras coisas, eu não ia construir minha casa mas no pau d'arco. Mas tá dando certo. E aqui também, assim, no sentido para produzir, né? Você que é rústico, mas é uma coisa, né? Sabe? São silêncios no meio da noite, às vezes no próprio dia. Tem silêncios assim, cortado por um voo de pássaros, né? A volta de muitos pássaros agora, porque alinhou-se os invernos. E é gratificante poder estar desenhando, poder estar criando um espaço, né? Assim, com clima, né? Você até vive melhor e respira melhor, não no sentido do ar, até do bolso mesmo, você, não é? Aquela história da zona rural. Mas eu sou bicho do mato mesmo, me adoro isso aqui, né? E agora você pode ficar aqui quieto no seu canto, produzindo que as imagens, você, amigo, coloca agora, está tudo lindo, né? Você está produzindo, o virtual vai mostrando, as pessoas vão tomar conhecimento de você, né? Através de um trabalho que foi visto, né? Eu como desenhista, talvez eu nunca pudesse. Fiz outras exposições de pinturas, mas o desenho que é a minha raiz do meu, né, da minha arte, né, se não fosse assim o Regis Capibari que viu um esboço de um desenho desse e ali naquela hora ele... Então tem coisas mágicas que tem que acontecer nas horas certas e elas vão dar certo. Bom, o começo da minha arte é até meio que engraçado. Eu não, assim, não quero para nenhuma criança, ou nenhum jovem, nenhuma pessoa, mas na minha época, desenhar, fazer algumas coisas, a família, né? Então eu, certo? Bons colégios, mas eu ia para aula e lá eu ficava na minha agenda fazendo uns desenhos. Aí nessa época eu lembro que fazia uns desenhos animados, uns personagens e dava, né? Aí quando chegava em casa, a mamãe pegava a agenda e via lá os desenhinhos, né? Dizia, pô, aí era P, né? E o menino quieto, então quase todo dia. Aí isso foi. Bom, aí isso aí ficou resguardado, né? Dentro de mim, como desenho, com tudo. Eu tive que... Aí quando eu pude chegar, né? Ter respaldo, inclusive, na família, porque a família já nem era toda, né? Aí quando eu pude ser o homem da casa, eu digo, não, agora eu... Aí o dom me aflorou novamente, aí eu comecei a fazer uns desenhos, bico de pena, sabe? Na década de 70, teve uma pessoa que levou alguns desenhos meus para o Museu do Bico de Pena na Alemanha, aquelas coisas todas, Salão de Abril, aquela história lá, aquela lagoa, né? Aí coloquei quadro, sabe? Aí depois o desenho não tinha, né, essa força, depois eu passei a pintar tecidos, né, pintar seda, fazer quadros, né, então, né, e foi. Mas sempre o que eu fazia tinha a característica do desenho, né, pigmento, perspectivas, sabe, coisas do desenhar mesmo, né, que eu gostava, né, essa coisa coisas bem melindrosas, aquelas coisas com retícula, como você está entendendo. Aí fui indo. E também tive a oportunidade
de um aprendizado no Rio de Janeiro, às vezes varrendo ateliês, né, de pintores, de artistas, né, convivendo sem estar fazendo arte, mas próximo, respirando a arte ali. E quando a mim foi dada a oportunidade, eu estava lá fazendo o meu, né? E meus trabalhos foram fator de pesquisa na Bennett, sabe coisas que foram... Aí depois pintei. Mas o desenho de agora é como você poder, sei lá, tirar de dentro da sala do teu coração aquilo que de mais sublime e aquilo que tu de melhor sabe fazer, com toda a garra e a sutileza, porque hoje você tem que mostrar uma coisa para que as pessoas olhem, ou se espante, né? Ou cuspa em cima, tá certo? Eu não nasci, né? Nasci para o espanto, né? Eu nasci para, né, para incomodar através do que eu possa fazer, da leitura que eu possa dar a uma imagem que eu vejo. Observando o meu trabalho, tanto os coloridos, como agora os desenhos Big de Pena, que eu agreguei muitos valores de várias épocas, né? Então, há de se notar a presença lisérgica, a presença cósmica, aquela presença flutuante, né? No meu tempo, eu fiz algumas experiências em busca de observar dentro da minha mente o que poderia existir de surreal, porque o real já está aqui, né? Passarinho cantando, né? Feijão no fogo, isso é o real, né? Então, eu busquei, né, naquela época, que foi a época de Woodstock, né, foi ali aonde muita gente criou asa e foi atrás de buscar, de ver conhecimento mental, através de algo cósmico, isso é, por que não? Mas isso a ser feito, né? Olha, mas há de haver um discernimento de tudo, principalmente para mim, como um mensageiro da arte, um condutor da arte, com o dom que me foi dado. Você faz as suas experiências com das últimas. Foi com o Daime, uma coisa iluminadíssima, onde eu, como percussionista, toco e vou a um lugar onde as pessoas, sabe, há aquela agregação de luzes, de energia, né? Imagens chamânticas, aquelas coisas todas, né? Mas muita luz, muita boa vibração, muito bom fluido. E eu, agora, dada a essa exposição, eu tive a oportunidade de alinhar tudo que foi lisérgico e cósmico, porque eu não vou dizer para você que eu tomei refresco de maracujá, não. Já tomei aquelas coisas nas experiências, mas hoje o mental e o físico que você está vendo na carcaça é que é uma responsabilidade grande. Ter que alinhar essas coisas, tá entendendo? Não está se babando, não está tendo que estar amarrado em camisa de força, está dando para trabalhar, meu querido. Isso é forte, certo? Porque é aí onde você lapida o seu dom e você consegue, principalmente hoje, a mostrar num curto espaço de tempo, milhares de pessoas vão tomar conhecimento do que você faz. Até aqueles medrosos que vão para dentro do banheiro chorar.